Supondo um caso de um delito grave cometido por um menor de idade, como que o ECA vai agir? Bom, o ECA, no artigo 103, ele vai dizer o seguinte, que denomina-se ato infracional o crime ou contravenção praticado por menor de 18 anos. Portanto, a rigor, do ponto de vista legal, menor não pratica crime, menor pratica ato infracional. Por esse motivo, toda vez que um menor pratica um delito e ele é levado a uma delegacia de polícia, repito, na experiência paulista, lamentável, ele é levado para uma delegacia de polícia onde maiores também são levados, né? Na Vala Comum, no Rio de Janeiro, a Delegacia da Infância e Juventude já poderia levar para essa delegacia especializada. Mas, seja num ou no outro caso, a solução é a mesma. Quer dizer, registra-se aquela ocorrência como ato infracional. Dependendo da gravidade da conduta, veja, se foi um furto de uma loja, provavelmente o tratamento jurídico será o encaminhamento aos pais, aos responsáveis, mas isso não impede que exista um processo, haverá um processo. Esse menor será chamado à justiça, terá chamado a responder por aquele delito e a última palavra é a do juiz da infância e da juventude. Ele também será acompanhado pelo Ministério Público da Infância e da Juventude e aqui a gente enfatiza o papel do Ministério Público como curador da infância e juventude. Quer dizer, a Constituição Federal deu um papel muito relevante para o Ministério Público, querendo dizer que ele deve ser um monitor, um fiscal, uma pessoa que acompanha as questões envolvendo criança e adolescente. E agora, se o delito praticado pelo jovem é mais grave, então o próprio ECA ele vai dimensionar as consequências daquela conduta. Exemplificando, se essa pessoa praticou um delito menor, como já exemplificado, ele pode receber uma das sanções do ECA, tais como advertência. Se for um adolescente, ele pode ser obrigado a reparar o dano, imaginando, por exemplo, que ele pichou um muro, ele pode ser obrigado a reparar aquele dano, ou até mesmo ser obrigado a prestar serviços à comunidade. Agora, dependendo da gravidade, exemplificando um crime de sangue, um crime de violência, um crime que violente dignidade sexual, então esse adolescente ele pode ser privado de sua liberdade. O ECA não prevê privação de liberdade para criança, mas ele prevê privação de liberdade para adolescente. E a medida mais grave que pode ser imposta sobre um adolescente denomina-se internação. Então aquilo que nós temos ouvido falar no passado, de FEBEM, FUNABEM, hoje em São Paulo eu chamo Fundação Casa, são justamente os chamados estabelecimentos educacionais onde adolescentes ficam internados até 3 anos. E aqui é uma das críticas, né, que os estudiosos fazem ao ECA. Mesmo em casos rumorosos, em crimes gravíssimos que o adolescente possa ter praticado, ele somente pode ficar internado no máximo de 3 anos. Vai ser o máximo independente do que ele tiver feito. Exatamente. Eu dou até um exemplo que eu sempre cito para os meus alunos em sala de aula, para mostrar a diferença com que a lei tratou duas pessoas num mesmo fato. E um fato real, verídico, aconteceu na minha época de estudante, e uma aluna de Direito, ela, muito semelhantemente ao caso da Suzane Richthofen, aqui em São Paulo, ela, juntamente com seu namorado, ela urdiu matar os próprios pais. E o namorado dela, de 17 anos, matou pai e mãe. E ela, uma jovem de classe média alta, né? Esse caso foi um caso rumoroso na cidade de Santos. Eu sou formado pela Católica de Santos, essa era uma estudante também da faculdade. E isso, enfim, gerou toda uma repercussão. Ela foi condenada a 25 anos de reclusão. Por já ser maior. Por ser maior. Ela tinha 20 anos. Ele, eu posso te afirmar, embora nós não tenhamos conhecimento, como o ECA já estava em vigor, ele foi internado. E não sabemos por quanto tempo. Porque quando um jovem é internado, não se sabe por quanto tempo ele ficará. É diferente de uma pena. Todo condenado no crime, ele sabe quanto tempo ficará. Já o adolescente internado, não. Ele sabe que o máximo são 3 anos. Mas a cada 6 meses é feita uma avaliação comportamental, uma avaliação psicológica, uma avaliação médica. Enfim, essa avaliação vai orientar o Ministério Público e o juiz a dizer se aquele jovem deve ser mantido internado. Mas nenhum juiz poderá manter um jovem internado mais do que 3 anos.
E no caso do pré-adolescente, se ele recebeu uma condenação, digamos assim, existe o caso da liberdade assistida? Sim, a liberdade assistida ela está contemplada como uma das medidas socioeducativas, né? A criança, se praticar um ato infracional, ela só pode receber medidas de proteção. E a liberdade assistida não se aplica à criança, só para o adolescente. Se o adolescente pratica um delito, nós nem podemos usar a expressão crime, um delito ou um ato infracional, ele está sujeito a uma das medidas socioeducativas ou também as medidas de proteção. Ele pode receber as duas. Dentre as medidas socioeducativas, nós temos a liberdade assistida. Qual que é a ideia da liberdade assistida? O próprio nome diz. A ideia é que o adolescente não fique privado de liberdade, como é o caso da internação, mas lhe seja permitida a convivência em liberdade. Todavia, essa convivência ela pode exigir do adolescente outras medidas correlatas. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então ele fica obrigado, imaginando que ele praticou um delito contra uma criança, menor ainda que ele. Então talvez ele seja obrigado a comparecer a um curso em que se envolva ali respeito ao próximo, cidadania, bons modos, educação. E além disso, talvez tenha que prestar serviço numa creche ou numa escola municipal, enfim. A liberdade assistida, ela parte do pressuposto que o adolescente é colocado em liberdade, todavia ele é monitorado, acompanhado, fiscalizado, e aqui entra forte o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um dos mecanismos utilizados pelo Poder Judiciário para acompanhar os jovens que estão em liberdade assistida. E no caso de uma viagem, a partir de quantos anos pode-se viajar sozinho sem o responsável, tanto rodoviário quanto de avião? Bom, a questão das viagens ela é muito bem cuidada pelo Poder Judiciário, existem resoluções do Poder Judiciário e há um cuidado muito grande com essa questão. Sempre voltando à tônica do fato de ser uma pessoa em desenvolvimento, do fato de se demandar proteção integral. E quando o ECA fala proteção integral, as viagens se colocam como um fator chave, porque na medida em que eu permito que uma criança se desloque dentro do território nacional, ou mais gravemente, fora do território nacional, como depois recuperar qualquer prejuízo que possa ter ocorrido, né? Nós sabemos que hoje existe toda sorte de crimes e toda sorte de interesse econômico. Um deles se debruça sobre o tema do tráfico de crianças, o tráfico de adolescentes, pelos mais diversos motivos, né? Que daria um tema para uma outra palestra só para falar sobre tráfico de pessoas. Fica aqui até uma sugestão, é um tema que eu estudo e que eu acho bastante interessante. De qualquer forma, o que diz o ECA e o que diz a legislação sobre viagens de crianças e adolescentes? A rigor, menores de 12 anos, portanto crianças, não podem viajar desacompanhadas no território nacional. Portanto, a regra é que elas devam se fazer acompanhadas ou de pai, ou de mãe, ou de um responsável legal. Num caso extremo, onde isso não seja possível, imagine que um pai precisa entregar o filho para a mãe que está em outra cidade, ele não vai poder viajar. É possível suprir a ausência do pai ou da mãe a partir de uma autorização judicial. Então, menor de 12 anos não viaja no território nacional sem autorização judicial, exceto ser acompanhado de um dos pais, pai ou mãe, basta pai ou mãe, e na ausência de pai ou mãe, responsável legal. Acima de 12 anos, de 12 a 18, estamos tratando dessa matéria, acima de 18 nem se fala, né? Não há necessidade, não há nenhuma necessidade de autorização judicial. Portanto, no território nacional, maiores de 12 anos até 18, portanto, tratando do tema, não precisam de nenhuma autorização especial para esse fim. Já para viagens internacionais, a preocupação é maior e o cuidado é redobrado. Por quê? Especialmente pelo fato, você acabou de falar em separação, e a separação ela acaba trazendo traumas e a disputa, muitas vezes, pelos filhos. E, especialmente filhos pequenos, não é raro um pai tentar sair do país com um filho menor, ou a mãe tentar sair também, e isso dificulta até mesmo o processo de visitação. Imagina, como é que um pai vai visitar o filho num caso de viagem para o exterior? Nesse sentido, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que menores de 18 anos, para viajar
precisam de, bom, estando acompanhados de pai, precisam da autorização expressa da mãe. E o vice-versa também se coloca. Independente se eles estão separados ou continuam casados. Mesmo casados, mesmo dentro do regime matrimonial, e seja ele qual for o regime matrimonial. Mesmo durante o casamento, para que um filho possa sair do país, ainda que acompanhado de um pai, e ainda que acompanhado da mãe, tem que ter autorização expressa do outro pai, da outra mãe, né, relativamente à viagem daquele menor. Essa autorização, ela demanda ser reconhecida, a firma, por autenticidade. Ou seja, não basta a pessoa assinar, levar no cartório e falar, olha, está aqui a autorização, né? Está aqui reconhecida a firma, tem que ser por autenticidade, não pode ser por semelhança. Quer dizer, a pessoa do pai ou da mãe, né, tem que ir até o cartório pessoalmente e a partir dali obter a chancela do tabelião dizendo, olha, de fato é essa pessoa, ele é o pai, e a palavra do tabelião, consignada naquele carimbo, naquela assinatura, ela tem fé pública. Então ela está dizendo, olha, realmente o pai concordou, a mãe autorizou e pode viajar. Aí você me pergunta, e se o pai não autoriza? E se a mãe não autoriza? Nesse caso, só há uma possibilidade, buscar o poder judiciário. O juiz vai interpretar aquele caso, decodificar os interesses que estão em conflito e autorizar ou não. Aí a autorização só pode ser judicial. Portanto, há toda uma preocupação nesse tocante, especialmente os jovens aí que, numa fase especial da adolescência, né, buscam de repente fazer o intercâmbio, né, o intercâmbio. Outro dia desse eu acompanhava um grupo de intercambistas, né, minha filha mesmo foi fazer essa atividade, e uma das meninas que estavam junto do grupo, toda preparada lá, só que os pais não estavam, nenhum dos pais. Ela vinha de um estado distante e o reconhecimento da firma não foi feito por autenticidade, né? Não embarcou. Eu me recordo que o gestor ali daquela viagem tentou ir falar com a juíza e falou pessoalmente com ela e ela negou o direito. Então a menina não viajou. Então esse é realmente o cuidado. No Brasil isso é tratado com muita seriedade.